alunos, minhas alunas, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Cindy, professora mestre em matemática, e vou fazer com vocês a correção da semana 3 do PET volume 2 do segundo médio. Gente, conselho de professor para aluno, né? Não peguem as correções e apenas copiem. Tentem fazer, depois assistam o vídeo, tá? Depois tentem corrigir sem olhar. Pausa o vídeo se for necessário, tenta compreender o que foi feito. E aí ficou com dúvida? Coloca nos comentários que vai ser um prazer responder vocês. Se vocês copiarem somente o que está aqui, vocês não vão estar aprendendo. E aí não é o professor que está sendo feito de bobo, não é? Vocês estão perdendo o tempo de vocês. Eu sei que não está do jeito que a gente queria, eu sei que não está legal, mas vamos fazer o nosso melhor com o que a gente tem para o momento, certo? Conto com vocês, eu sei que vocês são muito espertos. Vamos começar então? Questão 1. O 10º termo da PG, 5, 10, 20, será? E aí, como que a gente vai fazer? Primeiro, o primeiro termo dessa PG é 5. Se o segundo termo é 10, então a nossa razão, que aqui é representado pela letra Q, vai ser a razão de A2 com A1, que é 10 dividido por 5, que vai ser 2, certo? E aí, vou usar o termo geral. AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, o AN seria o 10º termo, então seria o A10 igual ao A1, que é 5, vezes a razão, que é 2, elevado a 10 menos 1. Então, o A10 vai ser 5 vezes 2 elevado a 9. Então, o A10 vai ser 5 vezes... Gente, 2 elevado a 10º é 1024. Então, 2 elevado a 9 é 512. Então, o meu A10 vai ser 5 vezes 2, 10 vai 1, 5 vezes 1, 5 mais 1, 6, 5 vezes 5, 25. 2.560, a letra C. Se você não sabe quanto é 2 a nona, é só você fazer, né? 2 a nona é 2 vezes 2, 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 vezes 2. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí você pode separar. Eu separo, né? 8 vezes 2, 16... Ou assim, 8 vezes 8, 64, 64 vezes 8, o jeito que você achar melhor para você multiplicar. Como é de 2 em 2, acho que eu iria de aqui, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, tá bom? Vamos para o próximo? Questão 2. Classifique as progressões geométricas abaixo em infinitas ou infinitas e também se são crescentes ou decrescentes. Se as progressões têm reticências, então elas são infinitas. Se elas não têm reticências, elas são finitas. Então, aqui tem reticência, eu já vou colocar infinita. Não tem reticências, finita. Tem reticências, infinita. Não tem reticências, finita. E crescente ou decrescente? Bom, para olhar isso, né, na primeira, a gente está vendo aqui que os termos estão aumentando. Então, eu já sei que ela é crescente. Então, ó, os termos estão aumentando de valores, a nossa razão, a nossa PG é crescente. Aqui, os termos estão diminuindo, né, gente? Porque o menos 6 ele é menor do que o menos 3, o menos 12 é menor do que o menos 6, então aqui ela é decrescente, ok? Aqui, o que está acontecendo com os termos? Menos 1 dividido por 3 vale mais do que menos 1 dividido aqui, o que está acontecendo? Se os números fossem positivos, a gente poderia dizer que 1/3 vale mais do que 1/6, que vale mais do que 1/12. Só que eles são negativos, e aí a gente sabe que quanto maior o valor, né, valor absoluto, menos ele vale. Então, essa PA aqui, essa PG aqui, ela está crescendo. Ela está chegando cada vez mais próximo do zero, da esquerda para o zero. Então, ela é crescente. Essa PG aqui, a gente já está percebendo, ó, 2 por 3 vale mais do que 2 por 9, que vale mais, então ela é decrescente. Tá certo? Então, gente, tem uma outra maneira. Vamos olhar aqui, ó, nessa primeira questão. O A1 vale 5. E a nossa razão aqui vai ser 25 dividido por 5, que é 5. Então, o primeiro termo foi positivo,
e a razão foi maior do que 1. Então, ela é crescente. Quando o primeiro termo é maior do que 0 e a razão é maior do que 1, ela é crescente. Na segunda, a gente teria aqui um A1 igual a menos 3, quer dizer, o A1 aqui foi menor do que 0. E a nossa razão seria menos 6 sobre menos 3, que seria 2. Então, o A1 foi negativo e a razão foi maior do que 1. Então, ela é decrescente. Então, aqui, ó, A1 maior do que 0 e Q maior do que 1, crescente. A1 menor do que 0 e Q maior do que 1, decrescente. Na terceira, o que a gente tem na terceira? O A1, ele é igual a menos 1/3, e a razão aqui seria menos 1/6 dividido por menos 1/3. Isso seria menos 1/6 vezes menos 3 sobre 1. Então, menos com menos dá mais. Isso aqui a gente pode simplificar, vai ficar 1/2. Então, a gente teve aqui um A1 negativo, A1 menor do que 0, e uma razão que está entre 0 e 1. Certo? Nesse caso, ela é crescente. E para a última, né, para 4, a gente teria aí um A1 que é 2, e a razão, que seria o A2, que é 2/3, dividido pelo A1, que é 2. Então, seria 2/3 vezes 1/2. Isso daria 1/3. Então, a gente teve aqui um A1 maior do que 0 e a razão entre 0 e 1. Nesse caso, ela é decrescente. Então, se você não decorou isso aqui no início, basta você olhar os termos que a própria análise dos termos já fala, né? A gente já tinha feito antes, aqui eu coloquei a teoria para vocês. Tranquilo, né? Vamos seguir, então? Questão 3. Calcule o primeiro termo da PG, em que A5 é 64 e a razão é 2. Então, forma geral. AN é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, o AN vai ser o A5, então vale 64. O A1 a gente quer saber, a razão é 2 e o N é 5. Então, a gente tem 64 igual a A1 vezes 2 elevado a 4. Gente, 2 elevado a 4 são 16. Então, a gente tem que 16 A1, ou A1 vezes 16. Eu vou trocar de lado, porque é hábito que eu tenho de deixar a letra sempre do lado esquerdo do sinal. Quem vai ser o meu A1? 64 dividido por 16. Então, o meu A1 aqui vai ser igual a 4. Só isso. Muito fácil, né? Vamos para a próxima? Questão 4. Uma PG crescente possui 3 termos. A soma destes termos vale 13 e o produto entre eles vale 27. Determine os 3 termos dessa PG. Ela é crescente, né, gente? Então, ela tem 3 termos e a soma dos termos é 13 e o produto é 27. Então, seria assim, ó. A1 mais A2 mais A3 é igual a 13. E A1 vezes A2 vezes A3 é igual a 27. Para fazer de uma maneira mais simples, o que eu pensei? Vou deixar o A1 como sendo A2 dividido pela razão. O A2 eu deixo como A2 e o A3 vai ser o A2 vezes a razão. E isso é 13. Certo? E aqui eu vou fazer a mesma coisa. O A1 vai ser 2 dividido pela razão, vezes o A2, vezes o A3, que é o A2 vezes a razão. E isso vai dar 27. Por que eu fiz dessa forma? Para trabalhar com valores menores. Porque o que acontece aqui, ó? Esse Q com esse Q eu posso cortar, porque eu estou multiplicando. Então, eu tenho, na verdade, um A2 elevado ao cubo igual a 27. Então, o meu A2 seria a raiz cúbica de 27. Então, o meu A2 seria igual a 3. Achei o A2, vou voltar na primeira situação que eu escrevi e vou achar a razão. Então, eu tenho aqui 3 dividido por Q, mais 3 vezes Q igual a 13. Como não é vezes, eu não posso cortar, eu vou tirar o mínimo múltiplo comum aqui. Eu vou colocar o Q aqui, Q dividido por Q dá 1 vezes 3 é 3. 3 por 1 é Q, Q por 1 é Q vezes 3, 3Q.
Q por 1 é Q vezes 3Q, 3Q ao quadrado. Q por 1 é Q vezes 13, 13Q. Vou cortar aqui e vou passar tudo para o primeiro membro. Então, eu tenho 3TQ ao quadrado, mais 3Q, mais 3, menos 13Q, igual a 0. Então, eu teria 3Q ao quadrado, mais 3Q com menos 13Q, menos 10Q, mais 3, igual a 0. Bom, continuando aqui, o que a gente vai fazer agora? Isso aqui é uma equação de segundo grau completo. Então, o A dessa equação é o 3, o B dessa equação é o menos 10 e o C da equação é 3. Delta é B ao quadrado menos 4AC. Então, o delta vai ser menos 10 ao quadrado menos 4 vezes 3 vezes 3. Então, meu delta vai ser 100 menos 4 vezes... Vamos fazer 3 vezes 3, 9, 9 vezes 4, 36, que é o mais fácil, né? Então, aqui eu vou encontrar 64. Quem é o Q, então? É menos B mais ou menos a raiz de delta dividido por 2A. Então, isso vai ser... Quem é o meu B? Aqui, ó. Menos 10, mais ou menos a raiz de 64, dividido por 2 vezes o A, que é 3. Então, a gente tem aqui 10, mais ou menos 8, dividido por 6. Então, o primeiro seria 10 mais 8 sobre 6, isso vai ser 18 sobre 6, que vai ser 3. E o próximo seria 10 menos 8 sobre 6. Consertar, né? Rabiscar não, que vai ficar feio. A gente pede para o aluno rabiscar e eu vou fazer igual, não pode, né? Isso seria 2 sobre 6, que seria 1/3. Só que foi falado que que a PG é crescente. E a gente já achou que o A2 aqui é 3, certo? Se a razão for 3, a nossa PG vai ser crescente. Se a razão for 1/3, essa PG vai ser decrescente, porque o A3 ele já vai ser menor do que o A2. Então, como a PG é crescente, vai implicar para a gente no A2. Ele quer os termos, né? Determine os 3 termos. Então, aqui, a gente vai pegar essa razão aqui para ela ser crescente. Então, o nosso A1 vai ser 1, o A2 vai ser 3 e o A3 vai ser 9. Que é 1 vezes 3 dá 3, 3 vezes 3 dá 9. Foi uma PG crescente. Tranquilo? Fiz direto, sem usar sem usar a fórmula do termo geral, porque era um A1, A2 e A3. Aqui, ó, A1 é A2 dividido por Q, então 3 dividido por 3. O A2 é o próprio 3, a gente já tinha achado. E o A3 seria A2 vezes Q, então 3 vezes 3, 9. Tranquilo? Questão 5. Lança-se uma bola verticalmente de cima para baixo, da altura de 4 metros. Após cada choque com o solo, ela recupera apenas metade da altura anterior. A soma de todos os deslocamentos medidos verticalmente estudados, efetuados pela bola até o momento de repouso é... O que vai acontecer, gente? Ela vai fazer isso aqui, né? Ó. Mais ou menos. Até ela parar. Certo? Então, aqui ela foi lançada verticalmente para baixo de uma altura de 4 metros. E após cada choque, então meu A1 aqui, que seria minha altura inicial, seria 4 metros. Após cada choque, ela recupera apenas a metade da altura. Então, aqui no meu A2, seria 2. E a gente vai chegando nessa metade até ela parar. Na verdade, ela vai quicando, 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 quicando. Então, o que a gente vai fazer aqui? A minha razão aqui vai ser metade. Eu preciso da soma dos termos dessa PG. E aí eu tenho duas situações. Eu posso usar o SN, que é o A1, vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1, ou SN, que é igual a 1 sobre 1 menos Q. Então, gente, agora como decidir qual fórmula a gente vai usar? Essa aqui é da PG finita e essa é a segunda fórmula da PG infinita. O que acontece? A bola ela vai quicando, 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 quicando.
mas ela nunca vai chegar num ponto que a gente fala assim, olha, ela quicou e parou ali. Então, eu utilizei a fórmula da PG infinita, porque ela sempre vai aproximar de zero. Mas exatamente zero ali, a gente não chegaria. Né? Ela vai quicando, 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 quicando. Então, o que a gente teria aqui? SN vai ser quem? O meu A1, que é 4, sobre 1, menos a minha razão, que é meio. Então, o meu SN, ele seria 4 sobre, vou tirar o mínimo da parte de baixo. Então, 2 dividido por 1 é 2, vezes 1 é 2. 2 por 2 dá 1, vezes 1 é 1. Então, a gente teria aqui 4, 2 menos 1 é 1, sobre 1 sobre 2. Isso seria 4 vezes 2 sobre 1. 4 vezes 2 sobre 1 é 8, certo? Por que eu estou usando essa fórmula aqui? Porque a gente sempre vai colocando metade da altura inicial, metade da altura inicial, mas se a gente for pensar nessa metade da altura inicial, a gente não vai conseguir chegar num ponto zero. Então, por isso eu usei a soma da PG infinita, tá? Vamos para o próximo? Questão 6. Uma fábrica de chocolates inaugurada em 2010 produziu 1.000 ovos de Páscoa nesse ano. Então, vamos anotar isso aqui, 2010. A fábrica produziu 1.000 ovos. Considerando que sua produção aumentou em 5% a cada ano, em 2014, a quantidade total de ovos produzidos por essa fábrica desde a inauguração será? O que nós vamos fazer aqui? Vamos pensar o seguinte. O nosso A1 vai ser o valor de 2010. Então, foram 1.000 ovos. O nosso A2 vai ser 5% a mais. Então, vai ser 1.000 mais 5% de 1.000. Então, a gente vai cortar os dois zeros aqui. Então, a gente vai ter 1.000 mais 5 vezes 10, 50. Então, a gente tem aqui 1.050. Bom, eu vou fazer mais um, só para vocês conseguirem, né, observar o que vai acontecer aqui. Quem vai ser o meu A3? Vai ser o 1.050 mais 5% vezes 1.050. Então, eu vou cortar esse zero com esse aqui. Então, eu teria 1.050 mais 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. Então, eu teria aqui 1.575. Conseguiram prestar atenção em alguma coisa? Caramba. Então, a gente vai simplificar aqui por 8. 1.000 dividido por 8 dá 125. 16 por 8 dá 2. Então, o que a gente vai fazer agora? 125 vezes 211 e o resultado dividido por 2. Então, 125 vezes 211. Então, aqui eu vou só repetir o 125, aqui também. 2 vezes 5, 10 vai 1, 4 mais 1, 5, 2 vezes 1, 2. Então, aqui eu tenho 5, 7, 3, 6 e 2. E isso eu vou dividir por 2. Então, 2 por 2 dá 1, 6 por 2 dá 3, 3 por 2 dá 1, sobra 1, 17 por 2 dá 8, sobra 1, 15 por 2 dá 7, sobra 1, 10 por 2 dá 5, não sobra nada. Então, a gente teria aqui 13.187,5, mas ela não tem como produzir 13.187,5. Então, o valor mais próximo que a gente tem aqui, 13.188, né? Porque não dá para dividir, para produzir 13.187,5 ovos. Ela não vai produzir meio ovo, né? Ela produz mais um. Certo? Vamos para o último, então? Questão 7. Três números x, x mais 8 e 25x formam nesta ordem uma PG crescente. Determine quais são os números dessa PG. Então, o que a gente sabe aqui? A gente sabe que a razão é o A2 A razão é o A2 sobre o A1, que é igual ao A3 sobre o A2. Então, eu vou começar disso. Eu vou pegar o x mais 8 dividido por x é igual a 25x dividido por x mais 8. E eu vou multiplicar cruzado. Então, eu tenho x vezes 25x, que vai ficar 25x ao quadrado. E x mais 8 vezes x mais 8 é x mais 8 ao
quadrado. E aí eu vou usar produto notável aqui. Então, eu tenho quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que vão dar 16, mais quadrado do segundo. Então, na verdade, passando tudo para o primeiro membro, 25x ao quadrado, menos x ao quadrado, menos 16x, menos 64 é igual a 0. 25x ao quadrado menos 1x ao quadrado, 24x ao quadrado, menos 16x, menos 64 é igual a 0. Gente, eu divido isso tudo por 4, então eu vou dividir por 4 para facilitar a nossa vida, tá? A gente, na verdade, pode até dividir um pouquinho mais. A gente pode dividir isso aqui por 8, vai ficar melhor ainda. Então, 24 dividido por 8 vai dar 3x ao quadrado. 16 por 8 dá 2x. 64 por 8 dá 8. E aí, a gente pode usar a Bhaskara para resolver, né? Então, a gente tem aqui o nosso A, que é 3, o nosso B, que é menos 2, e o C, que é menos 8. Então, nós podemos fazer aqui delta B ao quadrado menos 4AC. Então, delta vai ser menos 2 ao quadrado, menos 4, vezes o A, que é 3, vezes o C, que é menos 8. Então, o nosso delta seria 4, menos com menos vira mais. 4 vezes 8 são 32, 32 vezes 3 vão dar 96, mais 4 vai dar 100. Então, o nosso x, ele é menos b, mais ou menos a raiz de delta dividido por 2a. Então, vai ser menos 2, mais ou menos a raiz de 100, dividido por 2 vezes 3. Então, a gente teria 2 mais ou menos 10, dividido por 6. 2 mais 10 são 12. 12 dividido por 6 dá 2. E 2 com menos 10 daria menos 8 sobre 6, que seria menos 4 sobre 3. Só que foi falado que a PG é crescente, então a razão aqui não pode ser menos 4 terços. O x não pode ser menos 4 terços, porque se o nosso x for negativo aqui a gente vai ter menos 4 terços com mais 8, a gente vai ter um x positivo, né? E aí ela vai ser alternada. Então, o nosso x vai ter que ser quem? 2. Então, a minha resposta aqui vai ser 2. 2 mais 8, 10. E 25 vezes 2, 50. E dá certo, ó. 10 dividido por 2 dá 5. 50 dividido por 10 também dá 5. Se a gente usar esse aqui, a gente vai ter um A1 negativo. A gente vai ter um A3 negativo, mas a gente vai ter um A2 positivo. Então, ela não vai ser crescente, ela vai ser alternada. Então, por isso, esse aqui não serve. E com isso, a gente termina a correção da semana 3. Espero que vocês tenham gostado. Ficou com alguma dúvida? Coloca nos comentários que vai ser um prazer responder vocês, tá? Se você gostou, dê o seu like, compartilha, se inscreva no canal. E se você ainda não conhece o canal do tio Marcos, corra lá. Se inscreva no canal dele que você vai amar. Ele tá fazendo as correções de português, tá, gente? O link pro canal dele tá na descrição do vídeo. Um grande abraço, fiquem bem, se cuidem.